Boa noite, galera. Boa noite, rapaziada. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Não interessa, de todo lugar, né? Estamos juntos mais uma vez, estamos juntos para nos unirmos mais, estamos juntos para nos reunir. Opa, tá pedindo bateria. Vamos lá, abastecido. Como está a vida por aí? Como está a vida aí nessa vida? Estamos vivendo juntos, amando juntos, encontrando juntos, nos desafiando juntos, nos angustiando juntos, sim. Porque crescer dói. Lá quando, na adolescência dos nossos filhos, a gente às vezes se apavora com a dor que eles sentem nas pernas. Vai aos médicos e o médico experiente diz: pai, mãe, crescer dói. Quando nós sabemos que estamos num processo de crescimento, a dor fica suportável, que faz parte de passar da ignorância para o entendimento, a crise, que faz parte de passar do egoísmo ao amor, a crise, que o molusco, ao soltar a casca dura que o aprisiona para poder crescer, ele fica em crise, ele fica sujeito aos predadores, o crustáceo. E assim todos nós, quando precisamos abandonar a couraça pseudo-protetiva do ego, dos preconceitos, do orgulho, da vaidade, para avançarmos em busca do amor, tudo isso gera crise, sim. Mas é crise do crescimento, é a dor do parto. Quando nós temos clara finalidade, tudo fica suave, tudo fica suportável. Vamos juntos nessa certeza, cultivando essa certeza de que não é que haja males que vêm para bem. Todos os aparentes males vêm para bem. Viemos hoje para falar a respeito disso. Roseli, Regina, Inês, Yara, é muito bom estarmos juntos para sairmos desse paradigma, dessa ilusão que está à nossa volta, de que estamos indo das trevas para a luz, do mal para o bem. Não, a trajetória humana é do egoísmo ao amor. E o egoísmo não é o mal. O egoísmo é a consequência natural, é o primeiro estágio necessário da humanidade. Porque o princípio espiritual que vinha, que dormia no mineral, que acordou no vegetal, que animou-se no animal, quando passou ao humano, trouxe a sua característica. Claro, a vida não dá saltos. O instinto, que é a força básica, que é o princípio básico que rege o comportamento, rege a vida animal, é um instinto de sobrevivência. Ele olha e classifica tudo que existe como favorável ou desfavorável à sobrevivência. E o egoísmo também reduz tudo que existe, todos os que estão à sua volta, tudo que lhe acontece como favorável ou desfavorável. Ele é o centro do universo. É uma ilusão, mas é a ilusão que prepondera sobre a humanidade. E não é um pecado, não é treva, não é o mal. É apenas o pequeno avanço do instinto animal que caracteriza primeiro estágio humano. Então o egoísmo que hoje prepondera na Terra só mostra no nosso primitivismo, mas não como um erro. As crianças não sabem fazer as coisas, as crianças são pequenas.
As crianças têm muito a se desenvolver e isso evidentemente não é um erro delas. É apenas a fase da vida que elas estão passando. Nós estamos numa fase primitiva que, portanto, só poderia nos caracterizar como egoísmo. Claro que nós, tomando consciência disso, tomando consciência do nosso destino, tomando consciência que as dores que estamos passando são crises próprias dessa transição individual, desses avanços individuais que nós damos partindo do egoísmo e rumo à descoberta do outro, a maravilhosa descoberta do outro, a partir da qual já não viveremos mais como se fôssemos o centro do universo, porque tão importantes quanto nós é o outro. O mesmo Deus que habita a nossa profundidade, habita a profundidade do outro. É claro. Tão ignorante quanto, tão primitivo quanto o egoísmo, é sairmos do egoísmo e irmos para o outro polo, irmos para o outro extremo, que é só pensar nos outros. Na nossa ilusão a gente acha, nossa, fulano é um santo, só pensa nos outros. Não é bom viver só pensando nos outros. Lembremos-nos das mulheres, das nossas bisavós, das nossas avós, que eram treinadas para viver em função do marido e dos filhos. Analisem se essa era uma posição, no geral, realizadora. Claro que espíritos elevados que viveram nessa condição, viveram como uma maravilhosa prestação de serviço. Mas, no geral, o esquecer de si para só pensar nos outros leva à anulação, leva a negar a si mesmo, leva a um demérito, a um desmerecimento individual. Contra tudo isso, Jesus trouxe-nos o equilíbrio. Sim, precisamos amar o próximo, mas sem esquecer de nós mesmos. Porque o mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, em pé de igualdade. Sem colocar o outro acima de nós, sem nos colocarmos nós acima dos outros. É maravilhoso percebermos isso. É esse o convite da vida. Do egoísmo ao amor. É esse o título do nosso capítulo. Aqui, ó, dá para ler bem? Do egoísmo ao amor. No nosso Grãos de Mostarda, reflexões para remover montanhas. A gente indica esse livro, ele pode lhe ajudar com leituras diárias para entender o que a vida, o que Deus está querendo lhe ensinar. Ele pode lhe ajudar como leitura complementar ao Evangelho, no Evangelho no Lar. Ele pode lhe ser útil de diversas maneiras e ele pode ser uma porta também para o exercício do amor, já que toda a renda dos nossos livros é endereçada a obras sociais da maior importância, como da Casa do Consolador em São Paulo e da Fraternidade Sem Fronteiras na África e projetos no Brasil, e do Sementinha, o projeto social do Semente de Luz, que fica lá na Vila Margarida. Muito legal. Aliás, dia 13 de agosto, marque na sua agenda. 13 de agosto, 16h30, lançamento do nosso novo livro, lá no Centro Espírita Semente de Luz. Toda a renda bruta, toda a renda dos livros será destinada aos projetos sociais do Semente. Você vai ajudar os projetos sociais e ainda vai ganhar um livro. Não é isso? Muito legal.
Hoje, vamos pensar essa trajetória do egoísmo ao amor. É uma visão nova, uma visão que amplia, que sai desse desmerecimento de que nós somos o mal e estamos encaminhados à salvação, à redenção, para o bem. Não, nós estamos primitivos no egoísmo, é próprio do nosso estágio, como uma criança que engatinha não é um erro por não andar, é só a vivência do seu momento, e o egoísmo é a vivência do nosso momento, mas quando vivida em consciência, nos faz avançar mais firmes, mais seguros, com menos dor e até mais rápido. E essa consciência é o quê? Em primeiro lugar, expandir a nossa visão e perceber que nós estamos egoístas, mas estamos destinados ao amor, que a diferença do egoísmo ao amor é que o egoísmo só quer o bem, mas só quer o bem de si, no máximo dos seus, do que o ser egoísta imagina serem seus. Seus filhos, sua mulher, seu marido, seus pais. Como disse Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, e vossos pais não são vossos pais, e vossos irmãos não são vossos irmãos, porque nada que existe no mundo é nosso. Tudo é de Deus. Tudo é nós. Nós somos tudo. Nós somos deuses. Não há essa repartição entre nós e os outros, entre nós e Deus. Fazemos parte de um mesmo corpo, um mesmo universo de amor. Então, nesse capítulo 64 desse nosso livro, nós vamos ler assim: uma definição dos conflitos do mundo, das dores do mundo, dos problemas do mundo. Todos querem ter seus problemas resolvidos. Ninguém quer resolver os problemas dos outros. Assim é no casamento, assim é na política, assim é por toda parte. Nós queremos que os outros resolvam nossos problemas, nós não nos dispomos a resolver os problemas dos outros. E ficamos nesse cabo de guerra, nessa luta, para ver qual a vontade vai prevalecer, qual o ser vai prevalecer sobre o outro. Na luta de classes, na guerra dos sexos, nas disputas comerciais. Veja só o grau de ignorância. Isso tudo só pode gerar sofrimento, só pode gerar dor. Porque a humilhação que nós provocamos em alguém hoje, através da vingança, voltará para nós como a nossa própria humilhação. E é claro que isso não nos faz avançar nada, não é? Pois, muito diferente dessa concepção de usar os outros para que resolvam nossos problemas e de não nos dispormos nós mesmos a resolver os problemas dos outros, muito diferente disso, um grupo luminoso de uma tecnologia social fantástica chamado Alcoólicos Anônimos, no último de seus 12 passos, a metodologia do AA propõe 12 passos para superar os vícios. O último deles deixa claro que nossos problemas só são realmente resolvidos durante o serviço de resolver os problemas dos outros. É mais ou menos assim. Se numa escola, numa determinada matéria, há 2 alunos que possuem um excelente conhecimento naquela área, um conhecimento nível 8, que de 0 a 10 eles alcançam 8, aquele que quiser se exaltar sobre a classe toda vai ficar isolado, para que quando houver a prova, para ele se destacar, a nota baixa de toda a classe o fizer sobressaltar sobre todos os outros. Esse é o exemplo da postura egoísta.
Já o outro do nível 8, imaginemos que ele seja solidário, que ele reúna amigos, que ele estude conjuntamente, que ele ajude quem tiver dúvidas à sua volta. Sabe o que vai acontecer no dia da prova? Aquele egoísta do nível 8 que ficou isolado para não colocar azeitona na empada alheia, para não favorecer que os outros aumentassem sua nota, diminuindo o destaque para si mesmo, o que vai acontecer, obviamente, com ele é tirar a sua nota 8. Mas sabe o que vai acontecer com o outro nível 8, que passou o seu tempo estudando conjuntamente, tirando as dúvidas dos amigos? Ele vai tirar 8,5, 9. Por quê? Por causa do princípio do AA. O alcoólico, o narcótico, o sexólatra, o jogador compulsivo, o consumidor compulsivo, eles consolidarão o seu processo de cura, ajudando na cura de outros que tenham a mesma doença que ele mesmo. E é assim que, ensinando aos colegas, o aluno solidário nível 8 se torna nível 9. Porque é dando que se recebe, ensinou Francisco de Assis. Não é maravilhoso esse entendimento? A solidariedade, a fraternidade, a caridade deixa de ser prerrogativa dos santos. Porque nós, pensando assim, não avançamos nada, porque nós sabemos não ser santos. Ou pelo menos não ser esse santo que está na nossa cabeça, porque a história dos santos, como de São Paulo, como de Santa Maria Madalena, mostra almas profundamente equivocadas, mas que se transformaram. E nesse sentido nós somos santos, mas como a gente imagina santidade como sinônimo de perfeição, a gente sabe que não é santo. E por causa disso, se desmerece ou tenta vestir uma couraça de santidade. Não, a virtude não é prerrogativa dos santos. A caridade, a solidariedade, a fraternidade, o servir em compaixão é prerrogativa dos inteligentes. É uma terrível desinteligência querer crescer sobre a ignorância alheia. É a sublime inteligência do amor que ensina que quanto mais nós formos solidários com a ignorância alheia, servindo para ajudar a superar a ignorância alheia, avançaremos sobre a nossa própria ignorância, cresceremos, expandiremos, porque a grande expansão, a nota 10 do mundo é o amor. E jamais alguém pode crescer cultivando o egoísmo. Ele precisa perceber a sua tendência egoísta, reconhecer a sua tendência egoísta, como no primeiro passo do AA, porque ninguém cura um vício sem reconhecer que é doente. Então reconheçamos o nosso egoísmo, busquemos o amor, mas saibamos que o caminho para passar do egoísmo ao amor é o caminho do serviço compassivo. É como o pincel, fala nesse capítulo. Para pintar algo, o pincel primeiro pinta a si mesmo. Não é normal isso? Nenhum pincel para pintar uma parede de azul consegue fazer isso se não estiver ele mesmo pintado de azul. Ninguém consegue ensinar, fazer o bem a alguém de um tema que ele mesmo nem pretenda desenvolver. Por isso Jesus falou: tome cuidados com os fariseus hipócritas.
que colocam no ombro dos outros pesos que eles nem pensam em carregar. Não é? Não é difícil perceber que a dificuldade que passamos é uma oportunidade de serviço junto a quem tem problemas semelhantes. É isso que acontece por toda parte, na família, no casamento, entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre vizinhos. Nós atraímos uns aos outros pela semelhança dos problemas, porque assim como eu sirvo de espelho ao outro para que o outro reflita e se arrume, é isso que nós fazemos diante do espelho, nós somos espelhos aos outros e os outros são espelhos para nós. E essa imagem é maravilhosa. A psicologia usa muito essa imagem. O outro é espelho para o eu. E o espelho serve exatamente para nós refletirmos, nos observarmos e nos melhorarmos naquilo que for possível. No espelho material, real, é a melhoria da aparência. No espelho simbólico, do outro para com o eu, é a melhoria do ser. Como nos amadurece, que universo se abre para nós quando nós percebemos isso. Paramos de brigar com o outro, paramos de brigar com a vida, paramos as guerras, as competições, as humilhações dos outros, para finalmente focarmos no essencial. E na essência, nós somos deuses. Na essência, o amor cobre a multidão dos pecados. Na essência, Deus é amor. E esse é o nosso único destino inevitável. Um dia todos manifestaremos o Deus que habita em nós. Um dia todos nós seremos amor. E os nossos equívocos só nos poderão adiar, demorar e padecer mais nesse caminho. Ao contrário, tenhamos a lucidez que nós estamos buscando aqui e agora e nos abramos ao serviço no máximo possível. Porque limpando o outro, um espelho na frente do outro, no ato de passar um pano, nós estamos tão próximos um espelho na frente do outro, que quando um espelho limpa o outro, limpa também a si mesmo. É impossível limpar o outro sem limpar-se. E dois espelhos limpos, um na frente do outro, constituirão a maneira maravilhosa para nós alcançarmos o infinito. Dois espelhos limpos, um na frente do outro, refletem o infinito. Como nós, serviçais, servidores, fraternos, compassivos, empáticos uns para os outros, estaremos trilhando o caminho inevitável do aperfeiçoamento, da compaixão, da gratidão, do amor. Que assim seja com todos nós, que a gente possa ganhar essa lucidez, entender a perspectiva, entender do que se trata o nosso processo evolutivo, educativo, expansionista, e entregarmos-nos a todos os momentos das nossas vidas como o bom aluno que se entrega ao exercício dado pelo professor, pelo amado professor, pelo dedicado professor, pelo perfeito professor de amor que é Deus. Que todos os guerreiros da Terra percebam essa trajetória. Porque como o guerreiro medieval,
Todos os guerreiros da terra precisam tirar os pesos das mágoas e das culpas representados pelas couraças, pelos elmos, pelos escudos. Tudo muito pesado. É muito pesado, tem sido muito pesada essa vida de mágoas, culpas, medos e preconceitos. Dispamo-nos para viver mais leves. E por fim, por último, tomemos a nossa espada, com a qual nos identificamos, com a qual agredimos as pessoas à nossa volta e nos machucamos. Até agora, apontemos sua ponta para baixo, para a terra, ergamos a espada e finquemos no chão. Como o sábio que abre mão das guerras, abre mão da vaidade, abre mão da violência, abre mão do egoísmo. E aí então nós veremos naquela espada fincada no chão a imagem, o símbolo da cruz. Porque somente quando nós nos pacificarmos é que nós conseguiremos contemplar Jesus, seguir Jesus, sermos finalmente cristãos. Que essa oração, que essa reflexão, que essa comunhão na paz seja percebida por toda a terra como sublime caminho para o amor. Graças a Deus, muito bom estarmos aqui. É uma alegria que nós possamos viver esse momento juntos. Muito boa noite, Claudionor, Esther, Marcelo, Andréia, Salvatore, Lohana Bezerra, Yara Ferreira. É muito, muito, muito bom que a gente consiga viver esse momento tão difícil para todos nós juntos. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. E todo o peso vivido em fraternidade fica mais leve. Um grande abraço, muito feliz por estar com vocês aqui. Amanhã, domingo, lembro vocês que nosso exercício de oração, ele é um pouquinho diferente. Ele começa às 17h30 para às 18 horas, pontualmente fazermos a nossa oração em comunhão com essas maravilhosas forças universais que todos os dias às 18 horas alcança as extensas faixas da Terra, não só humanas, de todas as raças, de todas as nacionalidades, mas também animais, vegetais e minerais, para comungarmos, para estimularmos, para potencializarmos a nossa essência de amor. Graças a Deus, muito obrigado e até amanhã às 17h30. Os interessados nos nossos livros, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente pelo MSN, aqui pelo Facebook mesmo, ou pelo e-mail mauriciozomignani@gmail.com. Eu aguardo vocês lá, vai ser um prazer estarmos juntos também através do livro, também em outros momentos da vida, porque fazer o Evangelho no lar e fazer a reflexão sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, finalmente tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver, é tudo o que nós podemos fazer de bom por nós mesmos e por aqueles que nos cercam. Um grande abraço a todos, até amanhã, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Tchau!